Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19. Tentarei ser breve nisso que vamos falar. João, capítulo 19. E vamos ler versículos 28 até 30. Hoje é o dia da ceia. E o dia da ceia é o dia de olhar para a cruz, para a obra redentora que veio da morte do Senhor Jesus. Todos já acharam? Vou ler. João 19, 28 a 30. Preste atenção, talvez você nunca tenha visto a clareza dessas palavras. Olha. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Para quê? Para se cumprir a Escritura. Naquele momento, Jesus viu que tudo havia se consumado. Para se cumprir a Escritura. Qual Escritura? Tudo aquilo que estava na velha aliança referente a ele. Disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar. Deus, está consumado, Senhor. Está consumado. Nós te adoramos, Senhor. Abra o nosso entendimento, me ajude a expressar isso que eu entendo aqui. E cada coração aqui presente receber e entender no Espírito aquilo que já está consumado. Assim nós oramos crendo que será pela fé em nome de Jesus. Amém. Olha que coisa interessante. Jesus viu que tudo já estava consumado para se cumprir o quê? As Escrituras. Então ali na cruz, ele já está pregado ali nesse momento, o Cristo sendo crucificado. Ele percebe que tudo se cumpriu, tudo se consumou, nada mais precisava ser feito para se cumprir. Para se cumprir a Escritura, tudo aquilo que na lei, na velha aliança, apontava para ele. Aquele Isaías 53 estava ali se cumprindo nele na cruz. Quando ele vê que tudo está consumado, nada mais precisava ser feito, então o que ele faz? Ele diz: está consumado, e entrega nas mãos de Deus o Espírito, e está tudo consumado. Então o que é essa palavra consumado? Às vezes a gente fala isso e nós não temos a noção de quão gigantesco é isso que aconteceu na cruz. Então, consumado quer dizer que acabou. Foi uma coisa que acabou, não tem mais nada a ser feito, está consumado. Acabou. Você entende isso ou não? O que quer dizer consumado? Acabou. Nada mais. Tudo que tinha que se cumprir, se cumpriu. Nada mais precisa ser feito. Acabou. Está tudo consumado. Que outra coisa mais significa a palavra consumado? Uma coisa que terminou, teve o seu fim. Quando ele viu que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, o que faltava para se cumprir? A morte dele na cruz. Então quonsumado quer dizer que acabou, terminou. Terminou o que terminou? O que acabou? E outra coisa mais que quer dizer a palavra consumado, uma coisa completa que já se realizou, acabou, não tem mais nada a ser feito, se realizou. O que se realizou? Tudo que na lei se referia a ele, tudo que os sacrifícios da lei que se referiam a ele, todas as promessas que se referiam a ele, toda a libertação que se referia a ele, o cumprimento de tudo, acabou. Está realizado, se completou, nada mais precisa ser feito. E outra coisa interessante que está lá no Aurélio, sobre a palavra consumado, está
aperfeiçoado. Significa o quê? Que tudo aquilo que tinha defeito, que era defeituoso, passou. Foi tudo aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Então entenda, por isso que você precisa entender, nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Toda a velha aliança acabou, se cumpriu na cruz, acabou, terminou, está aperfeiçoado, nada mais precisa ser feito. Aonde acontece isso? Enquanto Jesus está vivo, ele está pregando, expulsando o demônio, está cumprindo a lei, isso não havia acontecido ainda. Mas no momento que ele está na cruz, que ele vê que tudo se cumpriu, tudo se consumou, então ele diz, está consumado, e ali ele vai morrer na cruz. Então tenha em mente isso, vou repetir de novo, consumado quer dizer que acabou, que terminou, que se completou, que já se realizou e já aperfeiçoou, nada mais precisa ser feito. Olha a diferença, nós cantamos, já não há condenação, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois ele diz, olha que refrão verdadeiro, por que não há mais condenação? Eu não estou mais debaixo da lei, porque se eu estivesse debaixo da lei haveria condenação. Mas agora estou debaixo da graça eu estou em Cristo e não há mais condenação. Olha a diferença tremenda que essa simples frase da música que cantamos distingue e mostra. Mas agora o que se consumou? O que é que acabou? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, vamos trabalhar. Eu peguei 5 pontos aqui, são mais coisas, mas 5 pontos sobre o que se consumou e o que acabou. Hebreus capítulo de número 8. E nós vamos ler versículos 6 a 13. Então presta atenção. Presta atenção. Versículo 6 de Hebreus 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador, é também mediador de superior aliança, com base em superiores promessas. Porque se aquela aliança, qual aliança o escritor se refere aqui? A primeira tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, presta atenção, torna antiquada a primeira, e ora, tudo aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, nós temos essa palavra, está consumado. Transferindo isso aqui para esse texto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus obteve um ministério muito mais excelente. E ele é mediador de uma aliança superior. O que o escritor tem na mente? Que o ministério de Jesus é uma coisa muito acima, e ele é mediador de uma aliança superior à velha aliança, uma coisa muito mais superior. Então Jesus é mediador do quê? Mediador de uma superior aliança com base em superiores promessas. Olha o versículo 7.
Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, o que, pastor? Então quer dizer que a primeira aliança, a velha aliança, as leis trazidas por Moisés, foi coisa defeituosa, teve defeito? Teve, por isso que a palavra consumado está aperfeiçoado. Quer dizer que tudo aquilo que veio por Moisés, aquele monte de leis para a nação de Israel, aquilo foi uma coisa defeituosa, teve defeito? Sim, teve defeito. Continuando. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o que esse texto está dizendo? Jesus obteve um ministério superior, excelente, ele é mediador de uma nova aliança com superiores promessas. Se a velha aliança tivesse sido sem defeito, não precisava de uma nova, ela teria resolvido o problema, mas ela tinha defeito, então se buscou um lugar para uma nova aliança. Volte, o que é consumado? Acabou, terminou, começa-se uma nova aliança, em superiores promessas, onde Jesus é o mediador. A velha aliança teve o seu fim, acabou, era defeituosa, não resolveu o problema. Por isso que eu digo, toda a igreja que só fica no Velho Testamento, pregando o Velho Testamento, não passou pela cruz, não entende a nova aliança. As igrejas que ficam lá pregando sacrifício, voto, aquela parafernália toda da lei, ela está parada antes da cruz, ela não passou, ela não entrou ainda na nova aliança. Fala sobre Deus, fala, mas está escravizada na aliança que é defeituosa. Defeituosa. Continuando, lá vamos para o versículo 13 agora. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então na cruz, quando ele viu que tudo havia se consumado para cumprir a Escritura, ele diz, está consumado, e ali ele morre na cruz. Tudo aquilo que é envelhecido e antiquado está prestes a desaparecer. Então, quando ele diz, está consumado, tudo isso aqui, olha como é sério, desapareceu. Acredita nisso ou não? Desapareceu. Estamos livres, está consumado, acabou. Vamos a outros dois textos, volta lá em Romanos. Ou melhor, nós nem passamos para o Romanos ainda. Então vamos ver duas coisas em Romanos, capítulo de número 7. Eu não vou aqui explicar detalhadamente, mas só pormenorizadamente, né? Então, olha, depois você lê o capítulo inteiro, ele está dizendo que nós estamos livres do pecado. Então, ele diz assim no versículo 4, depois no versículo 6 do capítulo 7. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio de Cristo, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, porém, versículo 6, libertados da velha aliança, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que Paulo está dizendo? Que nós morremos relativamente à lei, através de quê? Quando Cristo está na cruz, ele está dizendo, está consumado. Então Paulo diz, por meio do corpo de Cristo. Então a morte dele na cruz, aquele corpo de carne que foi cravado ali, que nele caiu as maldições, os pecados, tudo. Nós morremos para a lei, morremos para a velha aliança, fomos libertados de lá pela morte de Cristo na cruz. Por isso que ele disse, está consumado, acabou, acabou, está consumado. Em outro texto fala que o véu do templo se rasgou e em alto a baixo abriu-se um novo e vivo caminho. Então nós morremos para a lei, e nós somos, no versículo 6, libertados
libertados da lei, estamos mortos para aquilo que nos escravizava e estamos sujeitos, de forma que nós servimos a Deus como? Em novidade de espírito, e espírito, um espírito novo, interior novo, uma nova vida interior. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é? Então morremos para a lei. Na cruz, quando ele diz está consumado, nos libertou da lei. Morremos para a velha aliança. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Libertados da lei, nós estamos libertos da lei por meio do corpo de Cristo, que foi cravado na cruz em favor de todos nós. Agora, meus irmãos, eu sei que muitos têm uma dificuldade enorme de entender isso. A mente deles não foi renovada com a palavra do Evangelho. Mas para nós que entendemos um pouquinho, que liberdade, acabou. Acabou, o cativeiro acabou, a prisão, o jugo da lei acabou, não se guarda mais sábados, não tem festas da lei, nada mais, está consumado, acabou, teve o seu fim, tudo aquilo teve o seu fim. Sim ou não? E no capítulo 10 capítulo 10 de Romanos, versículo 4, que nós sempre falamos aqui, o que diz? Diz, isso aqui é insuportável para quem vive debaixo de lei. Ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê em quê? Em Jesus Cristo. Então, o fim da lei acabou, está consumado, terminou, aperfeiçoou. O fim da lei é Cristo. Então acabou todo aquele sistema. Acabou, nós estamos numa nova aliança, num novo testamento, libertos da lei, mortos para a lei por meio do corpo de Cristo. Então o fim da lei é para a justiça daquele que acredita. Para a justiça, entende isso? É justiça, aquele que acredita, para a justiça daquele que crê. O fim da lei é Cristo, acabou. Então todo aquele que volta para o Velho Testamento, que a maior parte das pregações, de tudo que se faz hoje é lá. Velho Testamento, jugo do Velho Testamento, jugo, tudo está lá. Uma coisa que acabou, nós já morremos, já fomos libertos por meio do corpo de Cristo, e o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Que mais se consumou na cruz? Então, está bem claro na tua mente? Acabou, o fim da lei é Cristo, está consumado, começa-se uma nova aliança, acabou, terminou, aperfeiçoou, acabou. Outra coisa, vamos lá para Gálatas, capítulo de número 3, né? E a outra verdade que se consumou na cruz e acabou, e fomos libertos totalmente. Gálatas capítulo 3, versículo 11, mas a tônica é o 13. É evidente, versículo 3, Gálatas 3, 11. Estou confundindo, Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora vem aqui a dinamite de Deus, né? Olha aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Então o que eram as maldições da lei? Na lei era assim: se você obedecia, era abençoado; se desobedecia, era castigado, era punido. As maldições da lei era castigo pela desobediência. Isso eram as maldições da lei. Então Cristo na cruz se fez maldito no meu lugar. Quando ele está dizendo consumado, ele se torna maldição no meu lugar, porque está escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então quando ele diz ali está consumado, acabou, terminou, Cristo se fez maldito no meu lugar.
Então, acabaram as maldições. No passado eu poderia ter cometido pecado, me envolvido com um monte de coisa errada, está pesando sobre mim um monte de maldição. Mas quando eu creio em Cristo e sou salvo, instantaneamente Ele liquida todas as maldições que haviam na minha vida. Acabou a maldição. Maldição nenhuma pega no crente verdadeiro. Está consumado, acabou. O castigo da lei acabou. Todas as maldições acabaram na minha vida. Final da década de 80 para 90 veio esse negócio. Batalha espiritual e quebra de maldição. Tudo era maldição. Tudo você tinha que passar num ministrador, contar a tua vida, para ele descobrir aonde tinha entrado a maldição na tua vida. Depois ele ia pôr na tua cabeça e ia quebrando todas as maldições, como se a oração daquela pessoa quebrasse alguma maldição. E até hoje isso vigora dentro de muitos meios evangélicos. Quebra de maldição, tudo é maldição. Principalmente igreja que só fala de diabo, tudo é maldição. E coitado daqueles que estão em lugares assim, só se sente debaixo de maldição. São extremamente supersticiosos. Tudo é um mal, uma maldição. Agora na cruz, quando ele diz está consumado, ele nos resgatou da maldição da lei. Você acredita nisso? Acabou. Você não tem mais maldição. Você não precisa fazer batalha espiritual e quebra de maldição. Você não precisa fazer regressão, voltar no seu passado, porque eles fazem isso. E para lá descobrindo as coisas da maldição, e quebrando, maldição de tataravô, do bisavô, de sei lá quem que você veio de uma genealogia, e vai ficar quebrando um monte de maldição. Acabaram. Isso é a falsa doutrina, é a doutrina do engano, a doutrina da escravidão, da superstição. Então, quando Cristo na cruz diz está consumado, acabou, aperfeiçoou, teve o seu fim, então acabaram-se as maldições. Pensa nisso. Como é que pode alguém falar que crê em Jesus Cristo e ficar acreditando que tem um monte de maldição sobre a cabeça dele o tempo todo? Ele acorda e acredita que está debaixo de maldição. E Deus me liberta, vai na corrente de libertação. Mas quando sai de lá, se sente maldito. E se sente que o filho não conseguiu emprego. Nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados. Aí o filho não conseguiu emprego, mas na doutrina da prosperidade tem maldição. Sabe por que ele não consegue emprego? Não é porque o país está ruim. Porque tem uma maldição e tem que quebrar a maldição. Vocês estão entendendo ou não? Aí a esposa se irritou com o marido se irritou com a esposa, vão lá no líder espiritual, nós nos irritamos um com o outro. Tem uma maldição na vida de vocês. Tem que quebrar a maldição, lá vai pôr a mão na cabeça do casal. Só essa de falar que está amaldiçoado, a mulher e o homem já se sente assim. Na cruz, quando ele diz está consumado, acabou a maldição. Nós somos benditos de Deus, abençoados de Deus, bem-aventurados. Acabou a maldição. Você acredita nisso? Acabou a maldição. A maldição acabou. Então essa doutrina de maldição hereditária, de essas batalhas espirituais, esses líderes, as igrejas que eles passam, eles confundem a cabeça das pessoas, trazem um enorme problema. Eles não revelam o que é a natureza humana. Os lugares que eles passam, resta destruição e contenda para quem fica ali. Porque todo mundo, a coisa na década de 90 foi tão supersticiosa, se você comprasse uma roupa que tivesse a etiqueta da marca X, tinha maldição. Se você comprasse um bonequinho lá da Xuxa, tinha maldição. Tudo era maldição. Se você comprasse um produto da firma tal, alguém tinha tido revelação que fazia macumba naquela firma, você comprava o produto, estava debaixo de maldição. Olha que desgraça de evangelho era esse. E ainda tem gente acreditando nisso. Mas quando ele disse na cruz está consumado, acabou a maldição. Você acredita? Acabou a maldição. Acabou a maldição. Você que me ouve pela internet, que falaram que é maldição, você se creu em Jesus de verdade, acabou a maldição na sua vida. Nunca mais acredite nisso.
Outra coisa, Hebreus, volta lá para Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus 9. Vamos ler só um versículo. Versículo 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. Olha o versículo 26. Quando se cumpriu os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. Então o que é o pecado? Esse sistema que entrou por Adão, que passou para a raça humana inteira. É por isso que existe doença, é por isso que existe sofrimento, é por isso que seu corpo fica fraco, é por isso que existe suicídio, homicídio, a raça humana vai se destruindo. Isso é o pecado, é esse vírus que está no ser humano, esse sistema maligno que corrompe tudo e vai se degradando, vai destruindo tudo. Mas na cruz, pelo sacrifício de si mesmo, o que ele fez com isso? Aniquilou o pecado, aniquilou essa força, aniquilou esse sistema. Por isso, meus irmãos, eu tenho que crer que tudo aquilo que pesava sobre mim foi aniquilado na cruz. Ele aniquilou isso. Você acredita ou não? Vamos para outro texto. Correr bastante agora. Colossenses capítulo 2. Vamos lá. Colossenses capítulo 2. Não tem como não passar por Colossenses. Colossenses capítulo 2. Você tem que acreditar. Isso aqui é verdade. Versículo 14. O que diz? Eu já li isso aqui muitas mil vezes, eu acho. Você já até decorou, de tanto que eu li. O que está no versículo 14 de Colossenses 2? O que aconteceu na cruz? E tendo cancelado o escrito de dívida. Dívida de quem? Contra quem? Que era contra nós. Que constava de ordenanças. Que nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então que dívida era essa? Que ordenanças eram essas? As ordenanças da lei, que condenava, que mostrava a dívida do pecado que o homem tinha. O homem não conseguia cumprir a lei. Então a lei apontava e falava: condenado, condenado, condenado. Pesa sobre ele a sentença de condenação, porque não conseguia cumprir a lei. O que ele fez? Na cruz, o escrito de dívida, tudo aquilo que era contra nós, nos era prejudicial, nos condenava, nos prendia, nos punha debaixo de uma sentença de condenação. O que aconteceu? Ele cravou inteiramente na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, tudo foi pago na cruz. A verdadeira dívida só ele poderia pagar. Então tudo, ele aniquilou, cravou o escrito de dívida na cruz. Então quando ele disse: está consumado, acabou, nada mais precisa fazer, nada mais precisa fazer. Por quê? Porque ele consumou nele o escrito de dívida e acabou. Você não deve mais nada. Você acredita nisso? Você não deve mais nada? Pastor, e esses sacrifícios que eles falam? E esses votos que eles falam? E esses jejuns que eles pregam? E esse monte de parafernália que está lá na velha aliança, que você tem que fazer, uma obrigação da igreja fazer? Acabou. Você não precisa fazer mais nada disso. Tudo foi cravado na cruz. Você não deve mais nada. Assim, você deve uma coisinha assim. Sabe para quem? Para o seu próximo. Paulo disse: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A única coisa que você deve é amar um pouquinho mais. Olha que nós não amamos muito, não. Nós somos difíceis para amar.
Agora, as demais coisas, tudo foi pago e cravado na cruz. Para sempre, está aperfeiçoado, acabou. Teve o seu fim, se concluiu. Acredita nisso ou não? Então pagar preço, esse monte de coisa que é imposto sobre a cabeça das pessoas, não tem nada a ver com o Evangelho, porque na cruz o escrito de dívida foi cravado e destruído ali. Já que, versículo, para nós já indo para o final da palavra, olha lá, versículo 15, que é o seguinte: que mais ele fez na cruz? Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? Tirar a autoridade, quebrar o domínio, tomar posse, destituir daquilo que ele tinha. Então na cruz Jesus despojou todos os principados e potestades. Acredita? Hã? Eu não tenho mais medo do diabo. Pastor, não tem medo da seta? Não, não. Quando você enxerga que todos eles foram despojados, todos os demônios, a terça parte que o dragão trouxe na sua cauda e caiu aqui na terra, todos eles foram despojados na cruz. Acabou o medo. Eles é que têm medo de você. Eles é que têm medo, porque você conhece a verdade e vai transmitir essa verdade para outros. Mas aonde aconteceu isso? Triunfando deles na cruz. Então na cruz ele despojou todos os principados e potestades. Hebreus 2,14, vamos lá. O que mais ele fez na cruz? Versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses, Hebreus 2,14, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte ela destruísse ou aniquilasse o que tinha o poder da morte. Tem tradução que está, o que tem, e não tem mais, porque Jesus ressuscitou e quebrou o poder da morte. O que tinha o poder da morte, a saber o quê? O diabo. Então quer dizer que ele foi destruído, aniquilado, reduzido a nada. Aonde? Foi o meu jejum que fez isso? Foi o sal grosso, o corredor de sal grosso que fez isso? Foi o olhinho que eu passei na parede que fez isso? Foi o banho de descarrego que falaram para mim tomar que fez isso? Foi a água do Rio Jordão ou a terra de Israel? Isso é tudo coisa sem sentido. É feitiçaria, religiosidade. O que foi que destruiu o diabo e aniquilou o diabo? Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. A saber o quê? O diabo. Você está com medo de alguém que foi destruído? Hã? Quando a gente começa, dependendo da igreja, vamos pôr uma coisa na nossa cabeça. Olha, se você é mais velho na fé, você vai saber disso. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o demônio, demônio. Você entra na igreja, depois de uns anos você está neurótico de tanto diabo e demônio. Tudo tem medo. Pior que você começa a ver isso. Você começa a ver tudo isso na sua vida. Fica supersticioso, começa a ver isso na tua casa, a porta bateu, quebrou o vidro. Você começa a associar isso que puseram na tua cabeça. Tudo é um demônio, é um demônio, é um demônio, é um demônio. Aí sai, está amarrado, o sangue de Jesus. Você fica assim o dia inteiro, ó. Tudo é pavor, tudo é medo. Mas quando você entende que na morte de Cristo na cruz o diabo foi destruído e aniquilado, que na cruz os demônios foram todos despojados, isso só é válido para quem? Para quem está no mundo? Não, para quem está no mundo isso não vale nada. É para nós que somos igreja. Isso é para a igreja. Não foi escrito para quem está perdido, foi escrito para quem é salvo. Então ele foi destruído. Olha como ele está reduzido a zero. Você entende isso? Sim ou não? Eu não vejo o diabo na minha frente. Eu vejo Deus. Você vê Deus ou vê diabo? No supersticioso ele só vê demônio. Mas quem conhece o evangelho só vê Deus. Deus, aonde quer que você vá. Deus, Deus, Deus. Ele vê Deus. Está bem claro isso na sua mente ou não?
Tudo isso aconteceu aonde? Vamos voltar lá, João. João 19, 28. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para quê? Para se cumprir a Escritura. Tudo. Ele fez tudo, ele cumpriu tudo. Era o minuto final, tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. Ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe puseram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está o quê? Consumado, acabou. Terminou, completou, realizou, aperfeiçoou, está consumado. E ali ele entrega o Espírito e ele morre. Agora nós vamos participar da ceia. Quem ordenou participar da ceia? Jesus. Ele disse: faça isso todas as vezes. Ele não falou uma vez. Falou: faça isso todas as vezes que o fizerdes em memória. Trazer a memória. Lembra o quê? O que é a ceia? Trazer à memória os feitos da cruz. A palavra da cruz que Paulo disse, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas nós somos salvos. A palavra da cruz é o poder de Deus. Paulo diz para os coríntios: quando eu estive entre vós, eu não usei palavras persuasivas de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão o que? Jesus Cristo crucificado. Paulo pregava o Cristo crucificado. Falava da cruz, ele não queria saber nenhuma outra coisa, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Por que Paulo fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus? O que é a palavra da cruz? Explanar tudo aquilo que foi feito na cruz, na morte dele. E o que é a ceia? Justamente isso. É o momento onde nós, reunidos, juntos, trazemos à memória os feitos da cruz. Não estamos comemorando morto nenhum. Ceia não é comemorar nada, é lembrar, trazer à memória. Não tem comemoração de nada. Então, quando eu pego, Jesus pegou o pão e diz: este pão é meu corpo, antecedendo o que aconteceu na cruz, que vai ser partido por vós. Depois ele pega o cálice e fala o quê? Este cálice é o Novo Testamento no meu, a nova aliança. Tudo se cumpriu. A nova aliança. E o que eu tenho que fazer? Trazer à memória tudo isso que eu acabei de te falar. A palavra da cruz é o poder de Deus. Então vamos